Muito bem, meus irmãos amados, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, daquele que reina pelos séculos dos séculos, aquele que está no seu trono de glória e rege as nações com cetro de ferro. Como é bom saber, né? Que todos os dias estão contados e realmente todos os desígnios que Deus preparou para o seu povo, para as suas ovelhas, se cumprem cabalmente. Esse é o nosso descanso. Importa que estamos enfrentando dias maus, tempestades, redemoinhos, circunstâncias variadas, situações que queiram nos fazer parar no sentido de vivermos a fé tão somente e olharmos para Cristo. Sabemos em quem temos crido. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Estamos preparados? Somos fortes no Senhor. Maior é o Senhor que está conosco do que os problemas que deveremos enfrentar. E enfrentamos na fé, na certeza que somos mais do que vencedores. Já adoramos a Deus como verdadeiros adoradores, como ministros de louvor ao Deus vivo, ao Deus absoluto, ao Deus único, Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso predestinador. Aleluia! Nos separou por amor, para a sua graça. Aleluia! Estamos desfrutando da sua graça inteiramente, da sua bondade infinita, das suas ricas misericórdias que se renova no nosso viver a cada dia desta vida. Em nome do Senhor. Vamos então à palavra, se puder acompanhar comigo. Se você puder acompanhar comigo nesta hora, para um pouquinho. Esse é o tema. Só Deus pode abrir os olhos do homem. Preste bem atenção. Quantas das vezes nós queremos fazer com que os homens, as pessoas, talvez alguém da nossa família, da nossa parentela, do nosso ciclo de amizade, queremos que essas pessoas possam enxergar a verdade de Deus, né? Mas isso é tarefa, não de nós. Podemos guiá-las, podemos apresentar diante delas a verdade, o Deus poderoso, o Deus vivo, o Deus único, mas não podemos dar essa visão, ou fazer as pessoas enxergar da verdade de Deus. Isso é exclusivamente da parte de Deus. Podemos conduzi-las, podemos apresentar a verdade como ela é diante delas, mas cabe ao Senhor abrir os seus olhos. Então, 2 de Reis, capítulo 6, do versículo 8 a 23. Repito, esse é o tema. Só Deus pode abrir os olhos do homem. 2 de Reis, o capítulo 6, do versículo 8 em diante. Vamos ler esse texto aqui, é muito importante. Eu sei que é um pouco longo, mas é muito importante para a gente entender o que aconteceu no ministério do profeta Eliseu. Você sabe que Eliseu era um profeta tremendo, maravilhoso. Todas as suas profecias, tudo que ele falava, era com base daquilo que ele recebera da parte de Deus. Nesse episódio aqui, realmente, mais uma vez, ele foi usado maravilhosamente para um propósito, para uma finalidade, para os seus contemporâneos, para os seus patrícios, para o povo daquela época. E também nós podemos entender no dia de hoje que Deus é o mesmo. Ele abre os olhos de quem quer, né? Não é que ele é obrigado, mas ele abre os olhos. Estou falando olhos espirituais, visão espiritual. Sei também que Deus pode curar um cego, fisicamente falando. Mas vamos falar da cegueira desta noite espiritual. Quantas pessoas têm os seus olhos e veem muitas coisas indevidas, mas para as coisas de Deus, essas pessoas não têm olhos, não têm visão, não conseguem enxergar. Diz assim o texto, Eliseu faz coisas tremendas da parte de Deus. No versículo 8, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Os sírios, nesse momento, estavam travando guerras com o povo de Deus, com os judeus, israelitas daquela ocasião. Bom, versículo 8. O rei da Síria fez guerra a Israel
e em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Então ele decidiu, já que ele estava proposto, isso foi uma realidade, ele fazer guerra contra o povo de Deus, contra Israel. Então ele disse: em tal lugar vou colocar o meu acampamento. Nesse lugar eu estarei para comandar o meu exército. Seguindo o verso, número 9. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel. Então o homem de Deus soube que o rei da Síria queria fazer guerra com o rei de Israel. O rei de Israel não sabia, mas o homem de Deus ouviu e foi contar para o rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar. Por quê? É exatamente nesse lugar que o rei da Síria ia colocar o seu acampamento. Estaria comandando todo o seu exército. E ali seria um lugar de perigo, né, para o rei de Israel com seus comandados. Porque os sírios estão descendo para ali. Então, o rei da Síria dera ordem para seus comandados, seus soldados, descer para aquele lugar no qual ele disse que faria o acampamento. Então, o rei de Israel foi informado. Foi Deus que fez com que tudo isso chegasse aos ouvidos do rei de Israel. No versículo 10, o rei de Israel enviou tropas àquele lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado. E assim se salvou não uma nem duas vezes. Irmãos, quantas das vezes Deus usa alguém para falar em relação às nossas vidas, que estamos correndo perigos, né? Às vezes um assalto, atropelamento, de uma forma... Aliás, Deus tem os seus meios de nos avisar. Alguém que a gente não conhece, até um estranho. Quantas das vezes um estranho vem diante de nós trazer um aviso, né? No qual Deus está falando nos nossos corações, para que possamos nos prevenir para não sermos alvos dessas situações de perigo, etc. e etc. Então, o rei de Israel foi livre porque Deus o avisou, não somente uma, mas várias vezes, de serem pegos de surpresa, de supetão, como diz o ditado, né? No versículo 11. Então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? O rei da Síria imaginou que existia um espião no seu exército, que tudo que esse espião ouvia contava para o rei de Israel. Não, não era isso não. Era Deus que fazia com que esses acontecimentos, essas estratégias do rei da Síria chegassem aos ouvidos do rei de Israel. No versículo 12, diz assim: respondeu um dos servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu. Mas como? O profeta Eliseu não estava lá juntamente com o rei da Síria, ou lá no meio do exército, diante de seus oficiais, ouvindo as estratégias, o lugar que ia acampar. Por que Deus falava através de Eliseu? Irmão, Eliseu era um profeta de Deus. Deus falava ao coração de Eliseu em relação de tudo aquilo que o rei da Síria estava tramando contra o rei de Israel, para combater, para destruir, para derrotar. Aleluia! Que está, aliás, de novo, no 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Quer dizer que o profeta estava em Israel, não em Samaria. Faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, nos teus aposentos. Você fala ali, ninguém está ouvindo, mas Deus ouve e fala para o profeta. E o profeta comunica ao rei de Israel. No versículo 13,
Ele disse, o rei da Síria, ide e vede onde ele está, para que mande prendê-lo. Quer dizer que o rei da Síria queria prender o profeta de Deus. Ele é o causador de tudo isso. Ele conta toda a minha estratagema, estratégia. Como é que eu vou vencer o rei de Israel se ele conta tudo, se ele fala tudo? Então, mandou prendê-lo. Foi dito, esse que está em Dotã. Então, o profeta Eliseu estava em Dotã, em Israel. 14. Então enviou para lá, olha só, cavalos, carros e fortes tropas para prender um homem. Olha o respeito que esse rei da Síria tinha em relação ao profeta de Deus. Chegaram de noite e cercaram a cidade. No versículo 15. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, o ajudante, o auxiliar do profeta Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse, temendo, né? Olha a expressão, olha a frase que o moço, o ajudante do profeta Eliseu, declarou. Ai, meu senhor, que faremos? Ficou preocupado, né? Porque tropas, cavalos, né? Uma tropa imensa cercou aquele lugar. Então o moço ficou preocupado. Quantas das vezes, às vezes, nos sentimos cercados de muralhas gigantes, problemas, situações, e às vezes tememos. Ah, meu Senhor, e agora? O que faremos? O que faremos é orar a Deus. É pedir a Deus saída. É pedir a Deus resposta. Porque Deus, o nosso Deus, é um Deus de solução. É um Deus que não nos deixa ficar envergonhados, confundidos diante das situações que estamos vivendo. Então ele disse, ai meu Senhor, que faremos? Olha a resposta do homem de Deus no verso 16. Respondeu Eliseu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Que confiança, hein? Apesar da tropa imensa, muitos cavalos, etc, etc, Eliseu não temeu. Eliseu sabia que ele estava com Deus e Deus com ele. Então, portanto, ele, para fazer com que o seu moço pudesse ser encorajado, ele responde dessa forma. No verso 17, isso é uma coisa muito importante, eu acabei de falar que quando estamos cercados de situações, problemas variados, dos impossíveis da vida, devemos fazer o quê? Orar ao Senhor. Então a primeira coisa é tem que orar a Deus, dobre o joelho, fale com Deus, Senhor, tu tens saídas, tu tens resposta, tu tens providência, aleluia, tu tens restauração, tu tens tudo aquilo que ninguém pode ter, que o dinheiro não pode ter, eu espero em ti. Então Eliseu orou ao Senhor, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abras os olhos, aleluia, para que veja. Então, Eliseu pediu a Deus para que Deus pudesse abrir os olhos do seu moço, do seu ajudante, para que ele pudesse ter olhos espirituais e saber que os dois não estavam ali sozinhos, entregues à própria sorte, que existia um Deus que estava ali com eles para guardá-los, protegê-los, para que todo o seu desígnio pudesse ser cumprido. Aleluia! Então, ele orou ao Senhor, glória a Deus. Então, o Senhor abriu os olhos do moço. Aqui entra a minha reflexão, irmão. Só Deus pode abrir os olhos do homem. Olhos que estão espiritualmente cegos, sem enxergar a majestade de Deus, o Deus vivo, a verdade de Deus. Por isso que nós temos que orar sem cessar para aquelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizade, nossa parentela, nossos familiares. Humanamente é impossível, mas como? Eu já pedi tanto a Deus, já orei tanto a Deus, continua a orar. Senhor, abre os olhos do meu parente para enxergar a tua verdade. Dê a eles olhos iluminados. Então tem que orar, irmão, não pode desistir
temos que perseverar na oração em nome do Senhor. Então Deus abriu os olhos do moço e ele viu, aleluia, que o monte estava cheio de cavalos e carro de fogo em redor de Eliseu. Aleluia. Os anjos de Deus acampam em nosso redor. Não é de redor, não. Em nosso redor. Então, Eliseu fez questão e pediu a Deus, porque Eliseu já sabia que os anjos do Senhor estavam ali para ajudá-los, para combater o bom combate por ele. A tropa do rei da Síria era imensa. Eram pessoas, soldados preparados, e vieram fortemente para prender o profeta Eliseu. Mas Eliseu estava no descanso do Senhor. Sabia que tinha anjos ali para ajudá-lo, para cooperar naquela empreitada. Aleluia! Então ele viu o moço do profeta Eliseu, aleluia, cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. No 18, e como desceram contra ele, aqui esse versículo fala da tropa da Síria, né? Os comandados do rei da Síria, desceu até ele, orou Eliseu, agora ele faz outra oração, preste atenção, orou Eliseu ao Senhor e disse, fere, peço-te, esta gente de cegueira. Então Deus fez com que a oração, a segunda oração de Eliseu fosse ouvida e cegou todos os soldados do exército da Síria. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. No 19, então Eliseu lhes disse para os soldados da Síria, olha só, não é este o caminho, nem esta cidade, segue-me, se fazendo de bobo, né? E guiar-vos-ei ao homem que buscar. Eu vou guiar vocês a quem vocês estão buscando, que era o profeta. Sabe que o profeta ele era próprio, o Eliseu, era o próprio Eliseu o profeta. Então aqui Eliseu se fez de bobo, né? E os guiou a Samaria. Veja só. Tendo ele chegado a Samaria, disse para que vejam, né? Abriu então, aliás, no versículo 20 ainda. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu, ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estava no meio de Samaria. Eles saíram de Samaria e foram até Israel, até Dotã, para prender o profeta de Deus. E aí como é que Deus faz tudo, né? Deus muda as situações. Agora Eliseu guia essa tropa de volta para Samaria, porque Deus os cegou, não fisicamente. Fez eles com que pensassem que ainda estavam sendo guiados para Dotã, onde estava o profeta. Só que eles estavam sendo guiados pelo profeta Eliseu para Samaria, da onde eles vieram. No versículo 21, quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, feri-los-ei, meu pai. Respondeu ele, não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes, pôr-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e torne ao seu senhor, torne ao seu rei, o rei da Síria. No verso 23. Ofereceram o rei grande banquete em abundância, e comeram e beberam. Despediu e foram para o seu senhor, voltaram para o rei da Síria, né? E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Então, qual é o foco dessa reflexão? Só Deus abre os olhos do homem, mas só Deus também fecha. Você se lembra que no tempo de Jesus, Jesus falou isso? Nas cartas, nos livros de Mateus, Lucas, Marcos, que Deus cegou os olhos de muitos para não ver, para não enxergar, tapou os ouvidos para não ouvir a verdade de Deus. Isso quer dizer que não depende do homem, não cabe ao homem
querer ver, enxergar as verdades de Deus, conhecer Deus, se inclinar com seus ouvidos espirituais para poder ouvir Deus. Isso cabe somente ao Senhor. Então, por favor, nesta noite, não fique irritado. Poxa, eu já orei tanto a Deus, já pedi, já convidei, pessoas já foram da congregação, mas até hoje essas pessoas continuam cegas espiritualmente. Não enxergam a verdade. E eu, com os meus olhos iluminados que Deus me deu, consigo enxergar a majestade, a grandeza de Deus na Escritura, na palavra de Deus. Que dificuldade esse povo tem? Talvez não chegou a hora dessas pessoas enxergarem, porque só Deus pode ou as fará ver. Aleluia! Então creia. O moço do profeta tinha dificuldade de ver pela fé, com os olhos espirituais, anjos que estavam ali para cooperar com eles. Então Deus abriu seus olhos, ele viu anjos do Senhor em redor do profeta Eliseu. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Irmão, não estamos sozinhos. Os anjos do Senhor guerreiam por nós, cooperam conosco. Os anjos do Senhor acampam em relação àqueles que temem o Senhor, que confiam no Senhor, que creem no Senhor, que servem ao Senhor. Assim como o profeta Eliseu servia ao Senhor. Então ele foi instrumento ali para cessar uma guerra. Tu és instrumento da tua família para cessar esse conflito, essa guerra, essa divisão, essa infidelidade. Deixa Deus te usar, não temas. O profeta falou para o moço, não temas, maior é o Senhor que está conosco do que essa tropa. Oh, aleluia! Não há dificuldade que Deus não possa resolver, não possa solucionar. O que nos cabe é crer falsamente, é confiar no Senhor. Ele está no comando de todas as coisas. Nós temos aqui muitas coisas a tirar desse texto magnífico, né, que serve para pormos em prática, para vivenciarmos a cada dia da nossa existência, que Deus não mudou, Ele é o mesmo. As pessoas aqui mudam, Deus é o mesmo. Desde o princípio, Ele é o mesmo. Ele é um Deus que nos assiste até em nossas fraquezas. Se Ele é por nós, quem será contra nós? Absolutamente ninguém. Vamos ver aqui o Salmo de número 119. Salmo 119, no verso 18. Tem aqui algo para a gente desfrutar também. Salmo 119, apenas no versículo 18. Diz assim na palavra de Deus, o salmista pede, desvenda os meus olhos. Significa, abre os meus olhos. Você tem dificuldade, ou conhece alguém que tem dificuldade, diga para ele, se ele pedir a Deus para desvendar os olhos espirituais, assim Deus o fará para que ele possa ver Deus como ele é. Claro, fisicamente ninguém pode ver Deus, mas Deus é Espírito. Deus está aqui nas Escrituras, porque a palavra de Deus é Espírito e vida. Jesus falou em João 6:63, a palavra de Jesus era Espírito e vida. Deus é Espírito, é o Verbo que está no mundo, na verdade, é a palavra. Então, quando nós pedimos a Deus, Senhor, desvenda os nossos olhos, com sinceridade e com fé, assim será. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei, da tua palavra, da tua criação, da tua graça, da tua bondade, do teu poder. Aleluia! Está aqui, irmãos. Ele quer desvendar, quer abrir os olhos de muitas pessoas. Cabe a ele, só ele pode fazer no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser. Não é na hora que eu queira. Tem que ser amanhã, senão eu rasgo a Bíblia. Tem que ser amanhã. Se Deus não abrir os olhos espirituais de fulano e beltrano, eu deixo de ser cristão. Então você não é cristão. Cristão não emite a Deus esse tipo de frase, não fala com Deus dessa forma. Ele respeita a Deus, ele considera Deus. Ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Simplesmente ele pede, né, para que Deus possa abrir os olhos, desvendar os olhos de muitas pessoas que ele ama. Ele sabe que aquela pessoa é de Deus, mas está lá sem conhecimento, está lá na ignorância espiritual.
é um cego espiritual, mas quando chega a hora, Deus abre seus olhos, ele começa a enxergar, começa a ver a verdade de Deus. Aleluia! Essa é a palavra, irmãos. Em nome de Jesus, vamos ver algo interessantíssimo aqui no livro de Atos, rapidamente. Nosso tempo de quarta-feira é curto. Mateus 26. Você sabe que Paulo era um cego espiritual, né? Paulo via fisicamente, humanamente, mas espiritualmente, ele só tinha olhos para o judaísmo, para as religiões dos seus pais. Mas um dia ele ficou cego no caminho de Damasco. Eu não disse lá? Deus está no controle de tudo. Deus o cegou, porque o separou para um propósito tremendo que ficou para a história. Olha, irmãos, Saulo, depois se tornou Paulo. No caminho de Damasco, ele ia com um documento para encerrar nos cárceres, nas prisões, cristãos, homens e mulheres, aqueles que seguiam o caminho, aqueles que estavam sendo resgatados da lei mosaica, dos sacrifícios, abluções, rudimentos, para seguir a Jesus. E perseguiu, mas chegou um momento que ele caiu do cavalo, ficou cego, perdeu todo o controle. Cadê a presunção? Cadê o orgulho? Deus abate o homem, para que ele possa reconhecer que só o Senhor é Deus e não há outro. Mateus 26, vamos ver aqui, do verso 18 ao 20. Mateus 26, ficou para a história, né? A chamada maravilhosa de Paulo no caminho de Damasco. Atos 26, do versículo 18 ao 20. Aqui Paulo já tinha sido chamado como apóstolo, aliás, o último apóstolo, o menor dos apóstolos. Aquele que muitas vezes dizia, eu não, mas a graça de Deus comigo. Que humildade, né? Quem quiser se gloriar, se glorie no Senhor. Então, para que Paulo foi chamado? Está aqui, ó. Para lhes abrir os olhos e convertê-los das trevas para a luz e da potestade de Satanás, da prisão de Satanás, para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Aleluia! No verso 19, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Então, ele entende aqui que foi chamado por Cristo, teve essa visão, esse entendimento, para ser apóstolo dos gentios. Aleluias! No versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, isso aqui significa os estrangeiros, que se arrependessem e se convertessem a quem? A Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então ele foi chamado para quê? Para abrir os olhos de muitos com a palavra. Ele apenas guiava, ele apenas colocava diante dos homens a mensagem da graça, a palavra de Deus. Mas cabia ao Senhor abrir os olhos dos seus ouvintes, aleluia, daqueles que foram separados para receber o Evangelho, se converterem e abandonar as obras iníquas. Glória a Deus. Então está aqui, irmãos, isso aqui é tremendo, esse testemunho. Então, Paulo era um cego espiritual, mas foi curado da cegueira espiritual por quem? Por Jesus. E logo a seguir, passou a guiar os cegos espirituais. E Deus curando-os. Veja só. Foi cego espiritual, foi curado. Agora ele começa a guiar muitas pessoas que ainda estavam cegas, mas pela palavra pregada, pela palavra que as pessoas iam ouvindo, Deus ia o quê? Curando-as das cegueiras espirituais. Hoje acontece a mesma coisa. Esse é o processo. Quando pregamos a palavra de Deus,
muitas pessoas cegas espirituais são o quê? Alcançadas, são atingidas e Deus efetua nelas a cura espiritual. Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Veja que em Jeremias tem algo muito importante, porque o povo de Deus aqui vivia um tipo de cegueira que eu quero compartilhar com vocês. Jeremias, no capítulo 5, houve muitos dos filhos de Deus, naquela ocasião, que precisaram serem repreendidos por Deus, porque se diziam ser de Deus, mas, na verdade, ainda viviam nessa condição de cegos espirituais. Jeremias, capítulo 5, do versículo 21 ao 24. Jeremias, capítulo 5, do versículo 21 ao 24, diz assim: ouve agora isto, diz o profeta de Deus, ó povo insensato e entendimento, isto é, sem entendimento, que tendes olhos e não vedes. Veja, os irmãos dessa ocasião, o povo de Deus, tinha olhos físicos, enxergava a natureza, né, os oceanos, matas, florestas, bosques, etc, etc. Mas, o que Jeremias diz? E não vedes, tende ouvidos e não ouvis. Estavam endurecidos. Jeremias chama a atenção dessas pessoas, que elas tinham olhos normais, físicos, nasceram assim, mas espiritualmente estavam cegas. Tinham ouvidos normais, ouviam vozes, palavras, som, etc, etc, mas não se inclinava para ouvir a palavra, e por isso não entendia. Por que muitas pessoas não entendem a palavra de Deus? Puxa, a Bíblia é complicada. Não é complicada. Que as pessoas ainda não têm ouvidos sensíveis à mesma, isto é, a palavra. Por isso diz que é complicado ler a Bíblia. Para mim não, Gênesis e Apocalipse, porque o Senhor já me deu olhos iluminados, já me deu ouvidos sensíveis para que eu possa ouvir, compreender e viver. Aleluias! Tremendo isso aqui, né? Continuando aqui, no versículo 22. Não temereis a mim? Olha aí, ele faz uma pergunta, diz o Senhor. Não temereis diante de mim, que pus areia para o limite do mar, limite perpétuo, oh aleluia, que ele não traspassará, ainda que se levante as suas ondas, aleluia, não prevalecerão, ainda que blamem, não o ultrapassarão. No verso 23, diz assim, mas este povo, olha só, é de coração rebelde e contumaz, rebelaram-se e foram-se, não dizem consigo mesmo, temamos agora ao Senhor nosso Deus. Há pessoas que têm dificuldade. Poxa, ainda que eu queira temer, mas não consigo temer a Deus, porque ainda não compreendeu a palavra de Deus, não compreendeu a vontade de Deus em relação à sua vida. Qual é a primeira coisa que Deus exige de nós? Que andemos em santidade de vida. Deus é santo. Essa é a vontade que Deus quer para nós. E o povo aqui não tem entendido, porque é um povo costumais, um povo de dura serviço, que nos dá a seu tempo a chuva, aleluia, a primeira e a última, que nos conserva as semanas determinadas, etc, etc. Você está vendo? Embora Deus, sendo favorável a todos eles se inclinavam dessa forma para Deus, de dura serviço. Então foi preciso Jeremias trazer essa palavra dura para que eles pudessem acordar para a realidade. Então Deus trata assim com o seu povo. Pessoas que às vezes se encontram nessa situação. É preciso mudar rápido, urgente. Tem que mudar a partir de ontem, né? Deus tem nos dado todas as coisas, né? A roupa do corpo, calçado, alimentação para o estômago. Deus tem suprido cada uma das nossas necessidades, ou não. Isso é inegável. Então nós temos que
seguir as regras que o Senhor estabeleceu para nós, sem desviar das mesmas. Nosso foco é o Senhor. Então, para encerrar, não fique perturbado, sem entender. Poxa, pastor, por que eu logo entendi a verdade de Deus? Porque Deus diz. Se eu ler a Bíblia, ela me faz tão bem. Consigo ouvir a palavra, vivenciá-la. Como é que as pessoas têm dificuldade, pastor? Já orei, já pedi a Deus. Continue a orar. Porque não é você que vai dar olhos iluminados para elas. Não é você que vai fazer elas verem, enxergarem a grandeza, o poder de Deus, aquilo que Deus é e será para sempre. O Criador de todas as coisas. O autor da nossa fé, da nossa salvação. Em nome de Jesus. Então, Deus usou o profeta Eliseu para abrir os olhos do seu moço. Deus usou o profeta Eliseu quando ele pediu para cegar toda aquela tropa que queria prendê-lo. E pediu outra vez, e Deus abriu seus olhos. E o rei da Síria não fez mais guerra contra Israel. Faz lembrar quando Paulo também disse: ó Elimas, ó filho do diabo, tu ficarás cego agora. Porque esse tal de Elimas queria fazer paralisar o ministério do apóstolo Paulo. Queria fazer com que as pessoas não dessem ouvido à mensagem de Paulo. Mas teve um chamado procônsul Sérgio Paulo, um homem que era influente, segunda pessoa do governador, ouviu a palavra, se converteu. Mas esse tal de Elimas estava fazendo de tudo para o Sérgio Paulo, que era o procônsul, não ouvir a palavra dele. Irmão, quando chega a hora, Deus separa aquela ovelha e a mensagem vai adentrar no seu coração. Se ele está no caminho errado, ele vai se converter. Ele vai endireitar a sua vida, porque assim Deus determinou, vai passar a servir ao Senhor e vai crescer na graça, no pleno conhecimento dia após dia. Enquanto estiver nesse corpo, Deus estará instruindo, ensinando a cada dia para que ele possa viver conforme a vontade do Senhor. Essa é a pequena reflexão desta noite. Deus está no comando de tudo. Não é você, não é eu, não é nós. Você quer que alguém da sua casa se converta ao Senhor? Ah, o meu desejo é que o meu marido possa enxergar essas verdades. O outro diz, é minha esposa, meu filho, é meu parente, meu amigo, que eu gosto muito, é uma pessoa boa, mas espiritualmente é cego. Ore por ele. Ore sem cessar. Persevere, que Deus certamente tem poder. Aliás, só Deus é que pode abrir os seus olhos para a sua verdade. Verdade de Deus. Verdade libertadora. Verdade esclarecedora. Em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra do nosso Deus. A Ele sempre a honra, a glória, o poder, a majestade, pelos séculos dos séculos. Amém.